IPVA. Este é o tema de hoje. Imposto sobre a propriedade de veículos automotores. E o que são veículos automotores? São aqueles veículos que possuem um motor de autopropulsão e que transporta pessoas ou mercadorias e bens. E quais são os veículos automotores? Motocicletas, motonetas, carro de passeio, embarcações, aeronaves, todos esses são veículos automotores. Pois bem, mas observe o seguinte, o Supremo Tribunal Federal decidiu que as aeronaves e as embarcações estão fora do campo de incidência do IPVA. Por quê? O IPVA decorre da taxa rodoviária única, TRU. E quando existia essa taxa rodoviária única, antes da Constituição, não tinha, as embarcações e as aeronaves não eram incluídas na cobrança dessa taxa. Por esse motivo, o Supremo decidiu excluir da incidência do IPVA as embarcações e as aeronaves. Tiveram dois votos divergentes, que foi do ministro Marco Aurélio e o ministro Joaquim Barbosa. Eles entendiam que tanto as embarcações quanto as aeronaves poderiam sofrer a incidência do IPVA em razão de serem considerados veículos automotores. Eles entendiam que as embarcações e aeronaves incidiam perfeitamente na descrição dos veículos automotores, que são aqueles que possuem motores com autopropulsão. Porém, mas por maioria, foi vencida a tese de que não incide o IPVA sobre as aeronaves e as embarcações. Lembrando, da mesma forma que os demais impostos, não incide o IPVA sobre os veículos de propriedade das igrejas, dos partidos políticos, não incide o IPVA de propriedade da União, dos municípios, não se cobra IPVA, né, o imposto sobre o patrimônio, no caso desse é o IPVA, sobre os veículos de propriedade dos entes tributantes, não se cobra um do outro. E a isenção, quem é que não paga? Lembrando que a isenção é uma discricionariedade do poder executivo e poder legislativo. Por quê? Porque neste caso ele pode rever essa isenção a qualquer tempo. Quem é aqui no Distrito Federal que não se paga IPVA? Não paga IPVA os taxistas, os transportes escolares, não paga IPVA os deficientes físicos. Lembrando, gente, que no caso do deficiente físico, tem dizendo quem são considerados deficientes físicos. Não é todo tipo de deficiência física, mental ou autista que sofrerão, que terão esse benefício. Tem que observar a legislação, quais são. Quando eu for entrar no assunto que tratarei apenas dos benefícios fiscais, eu tratarei mais minuciosamente sobre os requisitos para se adquirir a isenção no caso dos deficientes. Mas do IPVA, só para lembrar, pode ser contemplado os deficientes, os transportes de ônibus, micro-ônibus que fazem transportes escolares, e lembrando também que você poderá ter a isenção desse imposto no veículo novo. Quando você compra um veículo novo, você pode requerer a isenção do IPVA. Porém, tem que lembrar que só é no primeiro ano. Depois, nos próximos anos, você vai ficar pagando uma alíquota de 0,25% ou 0,5% em cima do valor dos próximos anos. É como se você postergasse o pagamento daquele imposto. Você não paga naquele início no ano que você comprou, porém terá que pagar nos anos seguintes. Então tem que observar se vale a pena ou não buscar essa isenção. Carro roubado, carro furtado, desde a data da ocorrência, você tem que ter a ocorrência e levar lá pedindo para que seja afastado o pagamento do IPVA quando o seu carro for roubado ou furtado.
Claro, se for recuperado, você terá que pagar o imposto proporcionalmente. Então, enquanto ele estiver sumido, desaparecido, você está livre de pagar o IPVA. Obviamente que essas isenções você tem que requerer ao Estado a sua isenção, não tem como o Estado ficar sabendo. Então você precisa procurar a Secretaria de Economia e fazer o seu requerimento. E a alíquota do imposto? Em cima do valor venal, que é aquele preço que tanto a Secretaria de Economia apura, baseado em tabelas como a tabela FIPE, em cima do seu valor venal, aquele valor de venda de mercado, incidirá uma alíquota, que é um percentual que você paga a título de IPVA. Neste caso, essa alíquota pode ser fixada tanto em razão do uso quanto da utilização do veículo. Aqui no Distrito Federal existem 3 alíquotas, 1%, 2% e 3%. 1% será para quê? Para os caminhões tratores, para os micro-ônibus, para os ônibus. E também para aqueles veículos que são usados em locação. Uma locadora, ela vai pagar independentemente do tipo do veículo, ela paga somente 1%, porque neste caso observou a destinação daqueles veículos, locação. Então, no caso, ela vai pagar 1%. Observe o seguinte, se essa locadora revende aquele veículo, se ela revender aquele veículo, passar para frente aquele veículo, quem adquire aquele veículo vai pagar a alíquota normal, dependendo do veículo, e será pago também proporcionalmente. Se o fato gerador ocorre no primeiro dia do ano, se você compra um veículo de uma locadora que vendeu em julho, por exemplo, você vai pegar metade daquele IPVA. 2% é para as motocicletas, ciclomotores, triciclos, 2%. E 3% são para os veículos de passeio, os demais veículos. Lembrando que no caso da locação de imóveis, quando a locadora vende o seu imóvel, aí se você compra um veículo de passeio, você vai pagar 3%. Observando sempre a proporcionalidade a depender do mês em que você adquire aquele veículo, porque o veículo só incide uma única vez no primeiro dia do exercício seguinte. Observe o seguinte, para transferir a propriedade daquele veículo, é necessário que você esteja com a certidão negativa do IPVA. Sem essa certidão negativa, não se transfere o veículo de um proprietário para o outro. É uma garantia de que quando transferiu, você não vai assumir nenhuma obrigação para trás daquele veículo. Agora, se você adquire aquele veículo e não pega a certidão negativa, todo aquele IPVA que estiver em atraso em nome do veículo vai ser transferido para o novo proprietário. É o que se chama obrigação pro terreno. Ele acompanha o veículo. No caso também do IPTU, se você adquire também, você vai pagar a obrigação daquele veículo, daquele imóvel, se você não exigiu a certidão negativa. Lembrando o seguinte, quando você adquire um veículo de outra unidade da federação e quiser licenciar aqui no Distrito Federal, você também pagará o IPVA. Claro, se você pagou integralmente o IPVA no estado de origem, você está livre do pagamento desse IPVA quando licenciar aqui no Distrito Federal. Porém, se você não pagou no estado que você adquiriu aquele veículo, quando você licenciar esse veículo aqui no Distrito Federal, você terá que pagá-lo, nem proporcionalmente ou total, a depender se você pagou ou não aquele veículo, ou o IPVA do veículo lá no estado de origem.